O que será que você precisa saber antes da sua próxima negociação? No vídeo de hoje, eu vou trazer para você 3 dicas que a Meryl Streep ensinou pra gente através de um artigo que eu li, enfim. O que você precisa saber antes da sua próxima negociação? Fica ligado nesse vídeo que você vai ficar de boca aberta com as lições que eu aprendi de uma pessoa que eu gosto muito. Welcome back to my channel! Muito obrigada por estar aqui apoiando o nosso canal, assistindo nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Para você que é nova por aqui, meu nome é Aline, eu moro nos Estados Unidos e esse canal aqui surgiu para você, mulher que vive ao redor desse mundão, que deseja a sua independência financeira, crescer no seu negócio, na sua carreira, enfim. Muito obrigada por estar aqui nos apoiando. Já se inscreve e vamos começar. As 3 técnicas que eu vou trazer aqui hoje para você foram ensinadas por nada mais, nada menos do que Meryl Streep. Já assistiu o filme O Diabo Veste Prada? Pois é, meu bem, essa mulher que eu adoro de paixão, inclusive, ela fez um artigo explicando, na opinião dela, quais são as coisas mais importantes na hora de negociar, na hora de persuadir. E eu, claro, peguei tudo, anotei tudo, sou muito boa aluna e vou trazer aqui para vocês. Quando você vai pesquisar sobre persuasão na internet, uma das coisas que vai vir para você rapidamente são as técnicas ou as 6 leis do Cialdini. Cialdini, né, é a pessoa que criou uma técnica, um estudo, vamos dizer assim, sobre a persuasão. Ele fala lá dos princípios da afinidade, escassez, manipulação. Não, brincadeira, gente, porque eu gosto da teoria dele, tá? Eu acho que ela é importante, ela é válida, faz sentido, mas eu acho que também tem muita manipulação por detrás dessa ideia que ele traz. E você tem que ser honesto, né? Você tem que usar ela do jeito certo, né? Por isso que eu trouxe isso. Mas enfim, pesquisa lá sobre os 6 princípios da persuasão do Cialdini, você vai aprender bastante com isso. Inclusive, é até um tema para um vídeo. Eu gosto bastante desse estudo dele. Mas enfim, vamos voltar às dicas que a Meryl Streep trouxe, né, para a sociedade, qual é a opinião dela. Primeiro ponto que ela fala sobre negociar ou persuadir é você saber o seu valor. Parece tão simples, né, gente? Mas recentemente eu tenho estudado bastante sobre isso, né? Ver o meu próprio valor. E isso tem me ajudado muito a pedir aumento, como por exemplo, que vai ser uma negociação. Quando você sabe o seu valor, você automaticamente não se sujeita por menos. E aqui nos Estados Unidos tem até um ditado que fala don't settle for less. A tradução é não aceite menos do que você merece. Mas para você poder ficar nessa posição de que você não aceita, de que você tem um limite, você precisa saber o seu valor. Pode parecer uma coisa muito simplista, mas eu vi nessa frase um poder muito grande. Eu vi nessa ideia de saber o seu valor algo muito profundo. Seria um tema para um outro vídeo falar sobre como identificar o seu valor. E às vezes não é só saber o seu valor, mas é sentir o seu valor. Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa muito querida e aquilo tocou muito no meu coração. Segundo ponto que ela traz, leverage. Calma, eu sei que é uma palavra em inglês, mas eu vou explicar para você o sentido dela. Eu não procurei em português, eu não achei nenhuma palavra que tocasse no meu ser como a palavra leverage toca. E eu vou te explicar o que ela significa. É mais ou menos a ideia de você ter vantagem sobre alguma coisa. Você ter um poder de persuasão. Você ter um poder de influência sobre algo. E é mais ou menos essa a ideia de ter leverage, de ter vantagem. Por exemplo, se você procura um emprego, mas quando você já tem um emprego, você tá em vantagem, não é? É uma leverage. Porque você tem como negociar dos 2 lados. Para a empresa que você vai ser contratada, hopefully, se der tudo certo na entrevista, e para a empresa que você está trabalhando, que talvez eles não vão querer que você saia e você vai ter, entendeu? Leverage, você vai ter uma posição de que você tem vantagem. Você tá com um poder maior de influência. Essa é a ideia do leverage. Então, além de conhecer o seu valor, estar numa posição de leverage. Sabe uma coisa que eu vou
tenho que falar isso, gente, que faz com que você tenha leverage, reserva de emergência. Eu gravei um vídeo falando sobre como eu recuperei minha reserva de emergência, que a reserva de emergência ela é muito importante pra mim. Justamente por isso, a reserva de emergência me coloca numa posição que eu tenho leverage. Eu tenho poder sobre a minha própria vida, eu tenho poder de decisão. Eu posso mudar de emprego se eu quiser, eu posso sair de uma situação de risco se eu quiser, eu posso sair de um trabalho que está sendo tóxico também pra mim se eu quiser, porque a minha reserva de emergência eu uso como leverage. Deu pra entender? Próxima dica dela foi create a choking point. O que é isso, gente? Pensa numa ponte, tá? O que uma ponte faz? Ela separa, certo? Aqui nos Estados Unidos, uma outra palavra que eu gosto demais da conta é a palavra boundary. Boundary é como se fosse criar um limite. Então, quando você sabe o seu valor, você tem leverage, você tá numa posição de que você tá comandando a sua área, você se garante. Você vai criar um choke point, ou seja, é isso ou é nada, meu irmão. Se você não fizer do jeito que eu tô querendo, não serve pra mim. Nisso, você está criando uma ponte. Você está se dividindo, né? Você está falando adeus para aquilo que não está a seu desejo, as suas expectativas. Por que ela falou tudo isso? Porque quando você está nessa posição de que você sabe seu valor, você tem leverage, você tem poder sobre algo, você pode criar essa ideia de que não, por isso eu não vou, sinto muito. Essa atitude é em si uma forma de persuadir com quem você está negociando. Porque essa pessoa do outro lado vai sentir que você sabe tanto do seu próprio valor, você vale tanto a pena, que ela vai ficar com medo de te perder. Isso vai ser uma forma de persuadir. Agora, o ponto importante é, aquilo tem que ser verdadeiro, né? Você realmente tem que ter leverage e aquilo tem que realmente ser um limite verdadeiro pra você, um choke point que realmente é verdadeiro pra você, porque não é também seguro usar isso como uma forma de brincadeira, um game, né? Um jogo. Usar isso pra tentar algo tem que ser verdadeiro, porque a pessoa que está do outro lado vai sentir quando aquilo é verdadeiro ou não. Outro ponto importante sobre esse terceiro ponto é a questão das emoções. Ela fala muito bem claro nessa reportagem que não necessariamente você precisa demonstrar emoções. Você pode com um sorriso no seu rosto, educadamente. Você não precisa ser aquela pessoa, ai, não, pelo amor de Deus, isso não. Não, você vai simplesmente, business-like, negócio. Você não vai ficar chateada com a proposta, você não vai ficar triste, sem emoções. Vai ser uma coisa de negócios mesmo. Você vai simplesmente falar sim ou não para algo. Olha, muito obrigada, mas pra mim isso não é suficiente. Simples assim. Outro ponto que ela comentou muito, que eu amei, foi a questão de the power of walking away. O poder de você simplesmente ir embora. Isso está ligado com a questão de você criar um choke point, né? É literalmente você falar, olha, muito obrigada, mas isso pra mim não vai dar. Beijos, bye. Essa ideia de você simplesmente ir embora quando algo não tá legal pra você, você já está mostrando o seu valor. Isso já é uma forma de persuadir a pessoa. Tanto é que ela fala isso não apenas como falação, não. Ela dá um exemplo de um papel que ela foi convidada a fazer e ela falou não. E ela estava assim, realmente disposta a walk away, a ir embora. Foi quando eles dobraram a proposta para ela. Olha só que bonito. Outras coisas que eu quero trazer em consideração quando a gente está falando de persuasão, de negociação, não tenha medo de negociar. Sempre existe um espaço para negociação. E é claro, tenha em mente a mentalidade ganha-ganha. Não queira só você ganhar. Talvez, para você ganhar, o outro vai ter que abrir mão de um pouco. Para o outro ganhar, você vai ter que abrir mão de um pouco. Mas não significa que você vai abrir mão de tudo. Por que eu falo isso de você não ter medo de negociar? Por exemplo, vamos dizer que se você faz uma proposta, você pede uma quantidade X de salário, você pede, sei lá, 60 mil por ano, e eles aceitam, sinal que talvez poderia ter sido mais, não é? Porque se a empresa pensasse que aquilo era muito, ela ia falar, olha, 58. Eu ficaria feliz com 58, porque eu sei que eu pedi o máximo.
né? Agora, quando você pede 60 mil e eles aceitam, será que não poderia ter chão aí para mais um pouquinho? Então, se você, ao invés de pedir 60, pede 65 por ano, 65 mil por ano, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala por ano. Vamos dizer que eles voltam para você, olha, nessa posição a gente tá disposto a pagar 63. Então aí você sabe que você pediu o máximo que você poderia naquele momento. E aí vai de você aceitar ou não. Se for algo que você não quer, que se é muito pouco pra você, se você sabe o seu valor, se você tem leverage, você tem aí o poder de walk away, de ir embora. E aí vai ser toda essa teoria vindo junto aí, te ajudando a talvez conseguir um salário de 65 se for o caso. Acho que um grande exemplo disso é a própria ideia de você estar procurando um trabalho quando você já tem um trabalho. Acho que o que mais me chamou a atenção nessa teoria, nesses ensinamentos dela, foi The Power of Walking Away. Quando eu ouvi ela falar isso, eu falei assim, uau! Foi muito forte isso. O poder de você saber o seu valor e se aquilo não tá bom pra você, tchau e benção, meu amor. Sem ressentimentos, sem emoções, vida que segue. E é isso. E aí, se a pessoa volta com dobrando a proposta, sem emoções, se aquilo for algo que agora compense pra você, por que não aceitar, não é? Eu já ouvi muitas pessoas falando, ai não, agora que vai reconhecer meu valor? Gente, sem emoções. Na vida, a gente precisa lutar pelo que a gente quer. Ninguém vai dar dinheiro pra gente, o dinheiro que a gente quer, ninguém vai pagar pra gente o que a gente quer sem a gente negociar. Então, eu sou o oposto dessa ideia. Se foi me dar valor só depois que eu fui pedir um aumento, ok, você tem o direito de ir embora, mas você também tem o direito de ficar. É claro que tudo vai depender de muitos outros fatores, do ambiente que você trabalha, do ambiente que você vive, e depende de muitas outras coisas. Mas eu, particularmente, não tomo a decisão por birra. A minha decisão vai ser baseada no todo. É algo que eu realmente quero? Ok, então eu vou ficar porque agora vale a pena pra mim. E não importa que eles me ofereceram menos depois. Em algum momento eu consegui mostrar pra eles que o jeito que eles estavam me pagando, a forma com que eles estavam me vendo, não estava certo. E você venceu, você conseguiu o valor que você queria. Muito obrigada por estar aqui acompanhando esse canal. Não se esquece de se inscrever, por favor. Aperta o sino aí, que o entusiasmo e o Power of Walking Away te acompanhe. Até o próximo vídeo. Bye!